Boa noite. Hoje nós vamos estar falando um assunto um pouco diferente do que a gente tem ministrado nas últimas quintas-feiras. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje é uma mensagem que fala que quando eu estou fraco, eu sou forte. E eu quero ler com vocês 2 Coríntios 12, de 7 a 10, por enquanto. De 7 a 10. Se puder projetar. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém? Eu vou ler para você rapidinho, não vou ler o todo, mas eu quero ler para vocês na mensagem, que é uma versão mais coloquial que eu quero que para você entender o que Paulo está dizendo aí. Por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que conseguiu foi me pôr de joelhos. Sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. No princípio, eu não pensava nele como um dom, e pedi a Deus que o removesse. Repeti o pedido 3 vezes, então ele me disse: a minha graça é o bastante e é tudo o que você precisa. Minha força brota da sua fraqueza. Acho que muitos de vocês já devem ter lido esse versículo, mas hoje, quando eu estava estudando, eu comecei a perceber o quanto tem coisas dentro dessa mensagem, quanto tem informações importantes para que nós possamos começar a sentir um pouco mais forte nos nossos momentos de limitações. Quando Paulo traz essa reflexão, ele não está somente mostrando a fragilidade que ele também tinha. Ele também passou por problemas enormes, né? Foi perseguido. Mas o que eu quero dizer aqui é que quando ele fala que do espinho, nessa versão sem ser a mensagem, esse espinho que Paulo fala, nós não sabemos de fato o que era, mas sabemos o que isso gerou na vida dele. Às vezes o espinho pode ter sido uma perseguição, como lá falou, uma necessidade. Pode ter sido uma angústia, pode ter sido um problema, pode ter sido uma situação. Nós não sabemos exatamente o que é. A Bíblia não fala, não deixa isso claro. Mas fala quem gerou essa situação. Então ele fala que os anjos de Satanás colocaram um espinho na carne dele. Então imagino eu que para ter um espinho na carne deve ter sido alguma dificuldade dele como homem também. Porque ele também estava sofrendo como homem. Então, quando nessa versão que eu li agora fala, foi-me dado um espinho na carne, eu acredito que foi dado para ele um problema para que ele pudesse todo dia estar tentando se aperfeiçoar. Para que todo dia ele pudesse tentar fazer algo para se tornar melhor. E muitas vezes nos nossos problemas e no nosso dia a dia, nós passamos por situações muito parecidas com a que Paulo passou. E quando Paulo faz essa oração para mim, no final, eu vou estar falando mais para frente sobre isso, ele pediu 3 vezes para que Deus tirasse isso dele. Quer dizer, eu repetir 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho da minha carne. E a resposta de Deus foi: a minha graça é o bastante. É tudo o que você precisa.
A minha força brota da sua fraqueza. E Deus estava querendo dizer para ele o seguinte: não adianta eu querer tirar o seu espinho, porque é esse espinho que vai te fortalecer. É esse espinho que eu coloquei na sua carne que está fazendo você ser quem você é, gerar o que você tem gerado, buscar a Deus da maneira que você tem buscado. Poxa, pastora, mas então quer dizer que a minha vida tem que ser só de sofrimento? Eu estou sempre tendo que ter um espinho? Não estou dizendo que nós estaremos sempre passando por conflitos, mas todos os seres humanos que vivem nesse universo passam por problemas. Quantos de vocês conhecem alguém que não tem nenhum problema? Nenhum. Às vezes a pessoa ela tem uma condição financeira boa, mas ela tem um problema de saúde. Às vezes a pessoa ela tem um problema de saúde, mas ela precisa da condição, né? Tem saúde, mas precisa do dinheiro para alguma outra circunstância. Enfim, se eu ficasse dando exemplos aqui, a gente ia ficar aqui a noite inteira. Todos nós estamos passando e passamos por dificuldades e por situações todos os dias. O que eu quero falar para você hoje é que quando você começa a perceber que esse espinho que foi te dado, que foi permitido, na verdade, por Deus, ser colocado na sua vida, é quando você começa a depender realmente de Deus. É quando você começa a enxergar que somente a graça de Deus te basta. Que você não precisa ficar ali pensando, procurando, olhando para o problema como se ele fosse enorme. Porque o problema, ele vai aparecer na sua vida. E muitas vezes ele vai aparecer de formas pequenas e simples, muitas vezes de formas grandiosas, que você acha que você jamais vai conseguir superar aquilo. Alguém já passou por algum problema que você achou que aquilo era o fim da sua vida? Alguém já passou por algum problema desse? Eu também já passei. E tinha dias que eu chorava, que eu falava assim, eu não dou conta mais. Quantos de vocês já falaram, chega, não dou conta mais, é o limite. E quando você acha que você chegou no fim das suas forças, você enxerga e você percebe que tinha algo dentro de você, que tinha uma força dentro de você guardada, e que essa força simplesmente aparece. E aí você consegue continuar andando mais um pouco, caminhando mais uma milha, acreditando que Deus vai fazer um milagre, crendo naquilo que você tem orado. E aí eu quero começar a falar sobre as fraquezas. Quando ele fala, vamos pensar, né, considerando algumas palavras que Paulo fala aqui nesse versículo, eu vou trabalhar com duas especificamente hoje, que seria fraquezas. Será que nós somos capazes de enfrentar as nossas fraquezas? Será que nós somos capazes de enfrentar os nossos problemas, as nossas debilidades? Mas essas fraquezas serem aceitas por nós de uma maneira em que você enxerga que Deus está ali com você? Ou você simplesmente enxerga o problema como um problema e que Deus te abandonou? É como se você tivesse problema, você não tivesse Deus. E o que Paulo está querendo dizer aqui é que ele pediu 3 vezes para Deus, para tirar esse espinho dele. E a resposta de Deus foi, a minha graça te basta. Ou seja, eu sei que você é capaz de suportar. Eu sei que você é capaz de viver com essa circunstância. Eu sei que isso vai te fazer crescer. Eu sei que isso vai te transformar nessa pessoa, nesse ser humano que você está se transformando. Amém? E se você pensar, por que Deus permite que esses problemas aconteçam? É a pergunta que eu fiz anteriormente. Porque senão nós não seremos seres humanos que viveríamos nesse planeta. Porque não existe um ser humano sem problema. Não foi Deus que permitiu. Se você for começar a olhar a Bíblia, a gente vai voltar lá para Adão e Eva. E aí não adianta a gente querer, dar uma aula hoje para vocês, que vocês sabem de onde surgiu o problema, de onde surgiu o erro, de onde surgiu o pecado. E são consequências que nós estamos passando por elas todos os dias. E muitas vezes nós encontramos as dificuldades, mas nós encontramos a dificuldade achando que Deus não está ali presente para te ajudar. Injúrias. Muitas vezes nós somos maltratados, nós somos ofendidos, nós somos injustiçados. Pessoas que não conhecem realmente quem é você, falam coisas sobre você que te ferem.
E aí você começa a falar, meu Deus, mas eu estou sendo injustiçado por essa situação. Alguém está falando algo sobre mim que realmente não é verdade. E aí o sentimento de indignação, o sentimento de correr atrás da justiça começa a surgir dentro de você. E muitas vezes o inimigo, ele permite e ele usa esses momentos exatamente para entrar na nossa vida e falar, eu falei? Eu te disse que era assim? E aí você começa a acreditar em situações, em circunstâncias, e começa a achar que aquilo realmente é verdade. E para de confiar em Deus. E para de confiar na palavra de Deus. E para de confiar na promessa que Deus tem para você. Se você tem certeza da promessa de Deus para você, não é uma fala, não é uma injúria, não é uma crítica, não é uma injustiça que vai te diminuir, que vai deixar você perder as características que você tem. Você não vai deixar de ser essa pessoa que você é simplesmente porque alguém não concordou com você. Mas Deus está permitindo aquela situação para que nós possamos nos fortalecer. Quantos de vocês conseguem, apesar da dificuldade, do sofrimento, enxergar que depois de cada problema que você viveu, você cresceu um pouco mais? Qualquer problema que você vivenciou, você enxergou que você amadureceu um pouco mais. E que você consegue olhar para trás e falar, poxa, mas e se isso não tivesse acontecido comigo, eu não seria quem eu sou hoje. Eu não teria a paciência que eu tenho hoje, a compreensão que eu tenho hoje. Eu não perceberia como aquela pessoa tinha dificuldade, ou como eu tinha dificuldade, talvez de ouvir algumas coisas também. Então, muitas vezes, são coisas que Deus está permitindo acontecer na nossa vida. E eu sei que é triste, eu sei que é difícil, eu sei que nós sofremos. Eu sei, porque eu também vivo isso todos os dias. Mas eu sei que tem um Deus que está olhando por mim, está cuidando da minha vida e tem certeza de que tudo que eu estou vivendo tem um motivo maior que hoje eu não compreendo, mas amanhã eu vou compreender, amém? E eu sei que amanhã eu vou olhar para trás e falar assim, Senhor, obrigada, porque eu sei que eu dei conta de superar esse problema e eu sou mais forte hoje. E eu sou mais forte não só como ser humano, mas eu sou mais forte como um cristão, como uma cristã. Eu sou mais forte porque eu consigo acreditar em Deus um pouco mais. Amém? Quando ele fala de angústias, se você começar a pensar, né, no significado da palavra angústia, ela vem de lugares estreitos e apertados. Quantos de vocês, quando sentem a angústia, sentem o coração, parece que está... Você sente uma angústia, você não sabe explicar o sentimento, mas parece que seu coração está apertado dentro de você. Alguém já teve esse sentimento? E você não consegue descrever, mas você fala, nossa, eu acordei angustiado hoje. Estou me sentindo angustiada, sem motivo talvez. E muitas vezes a angústia vem porque nós estamos passando por momentos difíceis. E aí é como se nós sentíssemos que a gente está sendo encurralado num beco e você fala, agora não tem mais saída. É uma tristeza, é um medo, é uma ansiedade, enfim. São sentimentos que acabam se juntando e você não sabe descrever exatamente o que você está pensando. Mas você começa a se sentir mal, você começa a se sentir com vontade de sair daquele lugar, de sair daquele sentimento. Imagina uma pessoa que tem claustrofobia de lugares fechados, tá? Né? Imagina ela estar sendo apertada num lugarzinho escuro, num quarto de 2x2, onde ela não consegue... Tem 10 pessoas dentro do lugar e ela não consegue se mover. E aí ela começa a sentir uma angústia, a angústia passa por um pânico, o pânico passa por aquele medo, e aí você não tem mais controle sobre o seu sentimento. E muitas vezes, eu estou falando isso tudo, mas muitas vezes nós vivemos exatamente assim, espiritualmente falando. A gente começa a nos sentir angustiados, aí a gente vai se distanciando, aí a gente vai deixando as coisas, a vida ir sendo levada, né? E aí você vai se permitindo sentir esse sentimento que vai crescendo dentro de você. E quando você percebe, você já está começando a ter um sentimento muito maior do que aquilo que você sentia lá no primeiro dia. E nós temos que reconhecer
que nós só conseguimos sair de um lugar apertado, de um caminho sem saída, de um beco escuro. Nós só conseguimos sair se nós tivermos Deus do nosso lado. Não existe outra possibilidade. Quantos de vocês concordam comigo que já tentaram de tudo? Eu já tentei de tudo também. Já tentei, não, vou tentar sozinha. Já tentei resolver pela minha própria força. Tentei resolver pela minha própria mente, pela minha cabeça, pela minha inteligência, por tudo. Pelo meu sentimento, pela minha racionalidade, pela minha emocionalidade, por tudo. E nada dava resultado. E nada dá resultado. A única coisa que realmente você consegue sentir paz. Eu não estou dizendo que aquela circunstância vai ser resolvida hoje. Eu estou dizendo que a paz que você vai sentir é diferente. Que aquela angústia que você estava sentindo, ela pode ser solucionada. Que o medo, que o pânico que você estava sentindo, ela vai ser solucionada. E que Deus está te caminhando para te levar a um caminho onde você não sabe aonde aquilo vai chegar, mas você sabe que você vai estar mais forte lá. Amém? Então eu quero ler Filipenses 4, de 6 a 7, que fala: não andais ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com as ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E muitas vezes nós estamos andando ansiosos para resolver logo a circunstância, para ter uma solução imediata, para ter uma resposta de Deus de alguma coisa que você tem buscado e não tem ouvido, ansioso pelo seu dia de amanhã, ansioso pelo seu futuro, ansioso pelo seu casamento, ansioso pelo seu trabalho, ansioso pelos seus negócios. Mas o que Deus está falando aqui é: não andais ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Ou seja, se nós estivermos orando, dando graças e mostrando a Deus aquilo que você tem passado, não existe a possibilidade de você estar sozinho. Não existe a possibilidade de Deus não te guardar, de Deus não estar do seu lado, de você não sentir a presença dEle. E o que eu quero falar hoje também para vocês é o seguinte: que muitos desses espinhos que Paulo passou, que na verdade entrou na carne de Paulo, foram espinhos que talvez você precisava ter. Dificuldades que, se você não passasse por elas, você não estaria aqui hoje. Você não compreenderia a sua relação com Deus como você compreende hoje. Você não dependeria de Deus como você depende hoje. E eu li algo que falava que quando você, infelizmente, enxerga que quando você é forte, aí você é fraco. Mas quando você é fraco, você é forte. O que isso quer dizer? Quando nós achamos que nós estamos com toda a força humana, toda a capacidade intelectual, mas nós não estamos com Deus presente 100% da nossa vida, aquela fortaleza que você aparenta ter, ela se transforma numa fragilidade. Mas quando você está frágil, quando você está choroso, quando você está com medo, quando você está ansioso, quando você está passando por dificuldades, mas você coloca na presença de Deus a sua fraqueza, é quando você se transforma em forte. Amém? E muitas vezes a gente passa por momentos, né, onde nós nos sentimos fortes, onde nós nos sentimos fracos. E o que eu quero falar para você é: mesmo nos momentos em que você se sentir muito forte, mesmo nos momentos em que você olhar para o lado e falar: nossa, minha vida está caminhando perfeitamente, Deus, eu não tenho o que reclamar, eu sou grato por tudo que eu tenho. Lembre que daquela fortaleza vem a força de Deus. Porque senão a gente começa a achar que nós somos capazes de tudo. E quando começamos a achar que somos capazes de tudo, Deus vem e mostra: você não é capaz de tudo sem a minha presença. E aí Ele lembra daquele espinho que está guardado lá dentro da sua carne. E aí aquele espinho começa a machucar de novo. E aí a sua fortaleza se transforma numa fraqueza. E nós temos que aprender a lidar
com essas circunstâncias, aprender a lidar com esses obstáculos, aprender a lidar com os nossos problemas. Eu quero fazer uma pergunta para você, para eu fechar a palavra. Qual é o espinho que Deus permitiu que você tivesse na sua vida? Você consegue identificar ele? Você consegue perceber? Eu sei qual é o meu espinho já. E muitas vezes, enquanto eu oro, eu falo, Deus, deu. Mas eu sei que tem algum motivo, tem alguma circunstância, tem alguma força que Ele quer me mostrar que eu não consigo enxergar. E tem momentos onde eu estou muito mal e tem momentos onde eu estou bem. Mas eu quero que você identifique qual é o seu espinho. E permita Deus falar com você rapidamente essa noite. Permita tentar conversar com Ele. Tenta ouvir aquilo que Deus tem para falar para você. Talvez Ele tenha tentado falar para você, olha, esse problema que você tem discutido, que você tem reclamado, que você tem colocado como problema, como ansiedade, como um conflito que você não dá conta mais de resolver. Talvez é esse o espinho que eu permiti que fosse colocado na sua vida. Então eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. E agora é o momento onde você e Deus, onde é só você e Deus, não tem ninguém te ouvindo, ninguém está prestando atenção no que você está fazendo. Mas Deus está tentando te mostrar qual é o seu espinho. O que Ele permitiu colocar na sua vida para que você crescesse mais. O que Ele permitiu colocar na sua vida que você pudesse enxergar a sua relação com Ele de uma forma diferente. Eu sei que são circunstâncias às vezes muito difíceis. E você pode ter feito como Paulo, clamado, orado, chorado, para que Ele pudesse tirar esse espinho da sua vida. Mas sem esse espinho, você não seria quem você é. E a graça de Deus não estaria abundante na sua vida. E a graça de Deus não estaria por completo na sua vida. E a graça de Deus não te bastaria. E nessa noite o que Deus está tentando falar com você é que eu sou tudo o que você precisa. Eu tenho a força que você precisa. Quando você chegar no fim do poço, quando você chegar naquele lugar onde você fala, deu, chega, não dou conta mais. É quando eu venho para te carregar, para te colocar no colo e para te mostrar que você é capaz de andar um pouco mais, que você é capaz de ir além, que nenhuma palavra contra você, que nenhuma injustiça se transforme em verdade. Não deixe essas palavras entrarem na sua mente e realmente virarem uma verdade sobre você. Não foi você que criou, não foi Deus que colocou isso em você. Foram pessoas. Ore agora, converse com Deus neste momento. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu
que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Amém. Eu queria que você colocasse de pé. Eu queria que enquanto Ulisses cantasse essa música, você começasse a declarar que você sabe o quanto Deus tem estado do seu lado. O quanto você sabe que os braços dele têm sido o seu descanso. Que todas as vezes que você dependeu dele, ele esteve ali do seu lado. Que apesar dos espinhos que você tem, que apesar de circunstâncias que você passa, que apesar de dificuldades que você vive, que apesar de desânimo, que apesar de falta de vontade, ele está ali sempre do seu lado te dando força. É como uma força externa que estivesse te empurrando para frente, te tirando da inércia e falando: vai. Vai que você consegue andar mais um pouco. Vai que você consegue andar mais uma milha. Vai que você consegue agir mais um pouco. Apesar de você não enxergar essa força vem do Espírito Santo de Deus. Começa a declarar esse amor a Ele. Começa a declarar a tua gratidão a Ele. Começa a declarar o quanto você realmente compreende e entende que a tua graça basta. Senhor, nós acreditamos que a tua graça nos basta. Não importa, Senhor, a dificuldade que nós estejamos vivendo, não importa o problema, não importa a circunstância, não importa a minha realidade, não importa o que eu esteja enxergando hoje, não importa, porque eu sei que o Senhor é fiel, que o Senhor tem a fidelidade para com a nossa vida, que o Senhor tem a fidelidade para com a nossa família, que todas as palavras que nós recebemos se tornarão verdades, Pai. E que nós viveremos de fé, que nós viveremos de certeza, que nós viveremos, Pai, simplesmente acreditando na Tua palavra. Não olharemos mais para o lado, não olharemos mais para as circunstâncias que pessoas têm falado. Eu vejo pessoas falando para você, eu vejo vozes na sua cabeça falando que você não vai dar conta, que você nasceu para ser fracassado, que você sabia que aquilo ia acontecer. Eu sabia, eu te avisei. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui para essa noite para dizer: eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui essa noite simplesmente para dizer: levanta e vai. Levanta e anda, levanta e tenha fé das palavras que eu te dei. As circunstâncias de hoje não são as verdades de amanhã. As circunstâncias de hoje não são aquilo que se transformarão a sua vida em 10 anos, em 5 anos. O que transformará a sua vida é a sua relação com Deus, é a sua confiança na palavra, é você acreditar todos os dias que a graça de Deus te basta. Que apesar de você se sentir pisoteado, traído, machucado, passado para trás, a graça de Deus te basta, o amor de Deus te basta. E é isso que vai nos levar a andar, é isso que vai nos levar a ter sucesso, é isso que vai nos levar a ser pessoas grandiosas.
obrigada, Pai, porque nós temos certeza do Teu amor, Pai, do Teu cuidado. Porque nós temos certeza da Tua graça, Senhor, nas nossas vidas hoje. Nós te agradecemos, Pai, porque apesar dos nossos problemas, apesar das nossas debilidades, apesar dos nossos defeitos, o Senhor tem estado do nosso lado todos os dias, Pai. E nós te agradecemos, em nome de Jesus.